Foi para 5, foi para 6. Amém, irmãos? Amém. Mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Abra as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Pode fechar o portão agora, de coisa assim. E pode sentar para assistir o estudo. Amém? Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Hoje é noite de estudo da palavra, né? E estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Amados, a Bíblia manda nós olharmos para Jesus. Olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia está nos convidando a fixar os nossos olhos em Jesus. Olhar para Jesus, no sentido para que nós não viemos nos perder, porque tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa à nossa volta, que conforme a gente olha, pode isso resultar em coisas negativas para a nossa vida. Mas quando a gente olha para Jesus, olha para a história de Jesus, olha para a sua maneira de viver, olha para tudo que ele passou, tudo que ele fez, mas também aonde ele está hoje, isso acaba nos fortalecendo. A Bíblia também diz, em Isaías 45, versículo 22, Deus fala para o seu povo: olhai para mim e sereis salvos. Deus está dizendo: olha para mim e vocês vão ser salvos. Mas a Bíblia nos mostra alguns olhares que nós não devemos ter. E é isso que eu quero falar. O nosso foco é Jesus, o nosso foco é olhar para Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Se você até olhar para os bancos vazios que está aqui nessa noite, e irmãos que poderiam estar aqui não estão, você desanima. Então nós temos que olhar para Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero falar aqui sobre 6 olhares que devemos evitar. 6 olhares que devemos evitar. Primeiro, olhar para trás. Primeiro olhar que nós devemos evitar. Olhar para trás. Olhar para trás, que eu estou dizendo aqui, no sentido do que deixamos para trás. Eu não estou falando de você ficar andando na rua e você dar uma olhadinha para trás. Eu tenho esse hábito. Eu estou andando na rua e estou dando uma olhadinha para trás para ver quem está vindo, se tem alguém caminhando atrás de mim. Isso é inteligência. Isso é ser vigilante. Mas o sentido que eu estou falando aqui é você olhar para trás no sentido do que ficou para trás, do que você deixou para trás, né? E esse olhar para trás muitas vezes está relacionado ao passado, a coisas que você viveu, a coisas que aconteceram. Se você ficar olhando para trás,
Assim como na vida natural, né? Se você ficar olhando para trás, né, descuidado, e ficar muito tempo olhando para trás, de repente você está com a cara no poste. Né? Se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de gente dando com a cara em poste, com a cara em placa. Ou seja, por quê? Porque pá! E na vida espiritual é a mesma coisa. Se você ficar focado para trás, você pode tropeçar, bater em alguma coisa na sua frente e tira você do foco que é Jesus. De olhar para Jesus, de olhar, amados, para Deus. Então, o exemplo disso, Gênesis 19, versículo 26. A Bíblia diz que a mulher de Ló, amados, ela olha para trás. Deixa eu ler aqui com você. Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Diz assim: a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Sendo que os anjos, quando tiraram ele de lá, pegaram a família de Ló, ele, a sua mulher e as suas filhas, em Gênesis 19, 17, eles disseram que não era para olhar para trás. Por quê? Porque o olhar para trás ali, porque ficou para trás, significava que seu coração ainda estava lá. E Deus ia destruir aquele lugar. Então eles já avisaram, não olha para trás. E Ló e as filhas não olharam. Mas a mulher dele olhou para trás. Né? Olhou para trás. E o que aconteceu? Ela foi convertida numa estátua de sal. Então, o primeiro olhar que nós temos que evitar é de ficar olhando para o que ficou para trás. Ela estava olhando para trás porque ela gostava daquela cidade. Ela gostava daquela cidade. As coisas dela ficaram também naquela cidade. Porque eles não têm tempo de arrumar muita coisa, não. Embora que a Bíblia não dê detalhes, mas a Bíblia diz que apressando os anjos e puxando eles, eu creio que eles pegaram o básico ali. E ela fica olhando para trás, a minha casa, ai, as minhas amigas, ai, a minha cidade, ai, os meus bens, ficou olhando para trás. E o que aconteceu? Foi convertido numa estátua de sal. Então nós não podemos ficar olhando para trás. Se Deus quisesse nós, amados, lá atrás, deixaria nós lá atrás. Se você seguiu e as coisas ficaram para trás, significa que aquilo que ficou para trás não faz parte do seu presente. E nem Deus planejou para o seu futuro. Então, nós temos, amados, que olhar para Jesus. Olhar para Deus. E o primeiro olhar que nós devemos evitar é o olhar para trás. Tanto que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: não julgo eu que tenho alcançado, mas uma coisa faço eu, esquecendo do que para trás ficou. E se você esquece, você não quer olhar para trás, eu prossigo para o alvo. Eu estou andando em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ou seja, eu quero o prêmio. Então, amados, primeiro olhar que nós devemos evitar: olhar para trás. Segundo olhar que nós devemos evitar: olhar para o proibido, para aquilo que não deve ser olhado. Que a palavra de Deus nos orienta. Um exemplo disso: Eva. Deus disse que não era para comer, poderia comer de todas as árvores do jardim, apenas uma árvore não deveria se comer dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas
Quando a serpente fala com Eva, a Bíblia diz que ela está olhando para a árvore. Ó, a serpente está lá no ouvido de Eva e os olhos de Eva estão na árvore. A serpente está dizendo para Eva, ó, eu vou repetir aqui para você o que a serpente está dizendo para Eva. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos serão abertos, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ó, a serpente está falando. Eva está longe dessa árvore? Não. Ela está pertinho. Preste atenção. A árvore estava no meio das árvores? Não estava. Estava no meio do jardim. Sabe o que significa isso? Deus colocou ela no meio do jardim, isolada de todas as outras árvores, para que nem houvesse desculpa. Eu peguei sem querer. Não, ela estava no centro do jardim. E aonde que ela está? No centro do jardim. Porque senão não teria como a serpente falar com ela e ela ficar olhando para a árvore. Provavelmente, ainda que eu não possa afirmar, mas eu deduzo por isso. Eu creio que ela já estava lá assim, ó, olhando. E a serpente chegou. Entendeu? E embora a serpente falando com ela, e os olhos dela nem estavam na serpente, estavam na árvore. A árvore que Deus disse não pode. E a Bíblia diz que, vendo a mulher a árvore, aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Entendeu? Então, nós não podemos ficar olhando para aquilo que não pode. Porque se você olhar, irmão, se você ficar olhando, de repente você, pá. E muitas vezes quem pega, esse é o mal de quem pega, não quer pegar sozinho. Sabe aquelas pessoas que ficam dizendo, não tem problema. Tu acha que Deus vai dar bola para isso? Só um pouquinho. É a pessoa que está pecando e não quer pecar sozinho. É a pessoa que está pecando, mas ela não quer pecar sozinha. Ela quer pelo menos ter na consciência dela que você também está junto. É mais ou menos assim, se lascar, vamos se lascar todo mundo junto. Pelo menos eu não vou estar sozinho no buraco. Entendeu? Então, amados, o segundo olhar que nós devemos evitar é olhar para o proibido. Se é proibido, é proibido. Se é proibido. Porque se eu ficar olhando, amados, e 99,9% do proibido, irmãos, sempre vai ser agradável aos olhos. Porque senão não seria nem proibido. Se fosse uma coisa feia, se fosse uma coisa que, amados, ninguém quisesse, ninguém desejasse, nem era proibido. Só botava ali, ninguém quer. Só jogar. A pastora tem essa mania. Ela olha para as coisas que nunca comeu. Tem umas coisas que ela nunca comeu. E ela diz, não gosto disso. Mas como que você sabe que não gosta? E tem coisa que ela não gosta que eu adoro. Isso é ruim. Porque, entendeu? Aos olhos dela não agrada a ela. Então se fosse uma coisa que não agrada aos olhos de ninguém, ninguém quer. Se fosse uma árvore feia, uma árvore horrível, uma árvore de fruto bichado, Deus botava no meio do jardim, não precisava nem falar nada. Ninguém ia lá tocar naquela árvore. Mas disse que não pode.
Ah, irmãos, daí que, por que não pode? Por que Deus não quer? Por quê? Será que Deus quer só para ele? Entendeu? Então nós temos que evitar olhar para o que deixamos para trás, o que ficou para trás, olhar para o proibido. Terceiro olhar que devemos evitar. Terceiro olhar que devemos evitar. Gênesis capítulo 13, versículo 8 em diante. Eu vou ler aqui rapidamente para você. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Embora que eles falam aqui irmão, mas não eram irmãos, viu? Era tio e sobrinho. Porventura, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Assim apartaram um do outro. Preste atenção. Havia contenda, havia briga entre os pastores de Ló e de Abraão. Abraão, educadamente, disse: olha, não vai ter briga entre nós, somos parentes, somos irmãos. Vamos nos apartar. Eu até creio que por um peso de consciência, porque Abraão trouxe Ló junto, já foi um erro, não era para estar trazendo ninguém junto. Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e ele quer levar o sobrinho junto. Se é para sair do meio dos parentes, deixa o sobrinho para trás. Mas ele traz junto, já cometeu um erro aí. E eu creio que por causa disso, até por peso de consciência, ele dá preferência para Ló. Só tem um porém, amados, para você entender. De um lado tem uma planície verde, regada, cheia de água, e do outro lado só tem montanhas. Abraão, embora pensou no sobrinho, o sobrinho, quando foi para escolher, irmãos, ele olhou e disse: eu vou ficar com essa aqui. Eu escolho, você fica com as pedras e deixa uma região montanhosa, cheia de pedras para Abraão. E ele poderia dizer: não, vamos fazer o seguinte, sei lá, fica metade cada um aí, ou, né, fazer isso até de bobo. Ah, mas essa aqui é muita desvantagem, porque esse lado aqui é muito bom, esse lado aqui é terrível. Não, mas ele olhou com um olhar egoísta. O terceiro olhar que devemos evitar é o olhar egoísta, aquele que só pensa em si próprio. Entendeu? Ele não pensou em Abraão, ele só pensou nele, só pensou no seu rebanho, só pensou na sua família. Abraão, se lasque. Então, nós não podemos ter um olhar egoísta. E nós sabemos o que aconteceu depois, né? O que parecia ser um jardim de Deus era um jardim do Satanás, porque só era bonito, a terra era boa realmente, mas o povo era terrível, o povo era profano, o povo era prostituto, o povo era... A pior história da terra estava naquele lugar, aonde ele escolheu. E às vezes nós olhamos com um olhar egoísta e depois acabamos nos dando mal. Pensamos só em nós e acabamos ficando sem nada. Porque foi o que aconteceu com... Depois
Ele perdeu tudo, perdeu gado, perdeu tudo, tem que abandonar tudo aquilo ali e começar uma vida do zero de novo. E se você analisar, é numa região montanhosa que ele vai viver depois. Porque a palavra dos anjos foi essa: escapa lá para o monte. Você não quis monte, você quis planície, agora você vai viver nos montes. Então, nós não podemos olhar com um olhar egoísta, pensando só na gente. Tipo, eu vou me dar bem e os outros que se lasquem. Porque muitas pessoas têm esse olhar e acabam se dando mal e acabam às vezes perdendo tudo que tem na vida. Por quê? Porque só pensa em si mesmo. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Entendeu? Então, amados, nós precisamos evitar esse tipo de olhar. O olhar que só pensa em nós mesmos. Ele em nenhum momento tosquenejou, mas Abraão, como o senhor vai viver aí? Não, é para me escolher. Escolheu, então dane-se você. Não pode ser assim, irmãos. Nós temos que ter um olhar que não seja egoísta. Amém? Amém. Vamos lá. Devemos olhar para o Senhor. Quarto olhar que devemos evitar. Quarto olhar que devemos evitar. 1 Samuel, capítulo 6, verso 19. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo entristeceu, porque o Senhor ferira com grande morticínio. 1 Samuel 6,19. Olha para mim. Quando os filisteus roubaram a arca de Deus, levaram para a sua terra, Deus feriu eles e eles não puderam ficar com a arca lá. E eles então pegam a arca e devolvem ela, colocam numa carroça, colocam a arca em cima, colocam uma oferta lá na arca. Eu estou aqui resumindo para nós ganharmos tempo. E botam as vacas em direção a Bet-Semes. E as vacas vão caminhando para Bet-Semes. Chegou lá, eles colocam a arca sobre uma rocha, já matam as vacas que trouxeram e oferecem holocausto para Deus. A cidade de Bet-Semes era uma cidade levítica. Era uma cidade que tinha sacerdotes. Por isso que a arca é encaminhada para esse lugar. Mas, amados, a Bíblia diz que os homens de Bet-Semes inventaram de querer espiar dentro da arca. Então, o quarto olhar que nós devemos evitar é o olhar de curiosidade. Nós temos que evitar esses olhares, irmãos, de curiosidade. O ser humano tem esse negócio, né? De olhar de curiosidade. Às vezes está acontecendo até uma briga do vizinho, ele já prepara até um bicho para levar para fora, só para dar uma olhadinha, para disfarçar. Olha como o dele aqui nos tiroteios. Olha como o dele aqui nos tiroteios na bolsa, ele ia correr para olhar. Vamos ver quem foi esse tempo. Então, entendeu? Às vezes, um olhar de curiosidade, você está ali curioso, né? Às vezes acontecendo uma briga, as pessoas ficam de curioso olhando. Um saca uma arma, dá um tiro, pega uma bala em você. É verdade. Entendeu? E eu já vi casos de gente ficar olhando algo e de repente virar contra eles. O que tu está olhando? E já a briga já virar para a pessoa. Então nós temos que evitar este olhar de curiosidade. Olha que povo curioso, vai querer ver o que tem dentro da arca, sendo que o que estava dentro da arca estava escrito. Estava escrito. Estava escrito na palavra. Que era o vaso com uma porção de maná que foi colhido no deserto, as varas de Arão e as tábuas da lei de Moisés. Entendeu?
Estava escrito. Mas eles quiseram. Vamos ver se é verdade. Talvez, sei lá. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Sendo que a arca, por certo, né? Os filisteus tocaram, fizeram um monte de coisa, Deus puniu eles lá, mas Deus ainda teve alguma tolerância, porque eles não tinham obrigação de conhecer os mandamentos e as regras de Deus, mas eles conheciam, era uma cidade de sacerdotes. O que acontece? A primeira coisa que eles tinham que ter feito é cobrir essa arca. Era cobrir a arca, porque a arca não era nem para você ficar se olhando para ela, a arca da arca. Tanto que no tabernáculo ela ficava num lugar separado, no Santo dos Santos. E um véu separado. E eles, além de não fazer isso, não ter esse cuidado, para olhar dentro da arca, ela tinha uma tampa, que chama propiciatório, que é essa tampa de cima aqui, onde está os querubins. Para olhar para dentro, tem que dar uma empurradinha na tampa. Se dá uma empurradinha na tampa, tem que tocar na tampa. Tem que tocar nela também. Para poder ver o que está dentro. E Deus se enfurece e simplesmente mata eles. Ô pastor, lembra aquele filme lá, Caçador da Arca Perdida? É um exemplo, né? Entendeu? Então nós temos que evitar o olhar de curiosidade, irmãos. Isso não é bom, isso não agrada a Deus, isso é perigoso. E como eu falei até brincando aqui, às vezes, né, você quer dar uma olhadinha e acaba tomando uma no olho lá. Entendeu? Então vigia. E vai reclamar para quem se tomar uma no olho? O Senhor não me guardou, não. O Senhor te guardou, sabe? Você estava dentro da sua casa. É você que botou os olhos para fora. Vigia. Amém? Amém. Então evita o olhar de curiosidade. O quinto olhar que nós temos que evitar, o quinto olhar que devemos evitar, mas devemos olhar para Jesus, exemplo, devemos olhar para Deus e vamos ser salvos. Mateus 5, 28. Mateus 5, 28. Amém? Diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O quinto olhar que nós temos que evitar é o olhar da cobiça. Olhando para cobiçar. Embora que fale da mulher, né? Do homem olhar para a mulher, mas é a mesma coisa a mulher olhar para o homem. É a mesma coisa. Então nós temos que evitar o olhar de cobiça. Né? Olhar para uma pessoa e achar a pessoa bonita é normal. É normal. É normal. Entendeu? Se eu tiver que dizer que uma mulher é bonita, ou que até um homem é bonito, eu digo. Nossa, é bonito esse rapaz. Bonito esse cara, tipão. Entendeu? Nada a ver. Entendeu? Não vou deixar de ser menos homem por causa disso e não vou pecar também se eu falar que uma mulher é bonita. Porque é bonita. Agora, olhar para uma mulher, achá-la bonita e já começar a olhar para as curvas dela, entendeu? Já começar a pensar, desejando, daí a Bíblia diz que você cometeu já adultério. Por que a Bíblia diz que já cometeu adultério se eu não cometi? Porque o que falta para cometer se eu já desejei? Só falta a pessoa dar uma brecha para mim. Porque se eu estou cobiçando, desejando, querendo, só o que precisa é que estenda para mim. Eu vou pegar, eu já estou desejando. Então, amados, nós temos que evitar o olhar de cobiça. Foi isso que aconteceu, amados, com Davi. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 e 3.
Ele viu Batseba se banhando, mas não foi um olhar só de ver e achou formosa. Não, ele já mandou saber quem era. Já mandou ver, já mandou buscar. Entendeu? Ele cobiçou. Cobiçou. E se você ceder à cobiça, você cedeu ao pecado. E o pecado vai trazer consequências. Entendeu? O pecado vai trazer consequências. Sabe, o pecado é a morte. Por isso que a Bíblia diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, olha só. Tipo, se eu não consigo ficar sem olhar, me seria melhor arrancar o olho. Porque pelo menos eu ia ficar cego, não ia pecar mais e ia para o céu. Mas a Bíblia está mostrando o quê? Se eu não cuidar do meu olhar, eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu. Porque você está dizendo, se o teu olho te faz tropeçar, arrancam de ti e lançam de ti, pois te é melhor que perca um dos membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Quer dizer que se eu não cuidar do que eu olho, por causa do meu olhar, da minha cobiça, eu posso ir para o inferno. Às vezes o camarada nunca adulterou, a mulher nunca adulterou, nunca prostituiu, né? A diferença de prostituição para adultério, que adultério é casado, prostituição são solteiros. Então, a pessoa nunca fez, mas fazia com os olhos. Daí vai chegar no dia, vai ter a punição dos que se prostituem e dos que adulteram, sem ter feito, porque fez com os olhos. Então, nós temos que evitar o olhar de cobiça. Olhou, quis olhar de novo, é melhor dar um tapa no olho. Não olha mais. Amém? Amém. Então, o quinto olhar que nós devemos evitar é o olhar de cobiça. E o sexto e último olhar que devemos evitar é o 101. Salmo 101. Por isso que às vezes o pastor fica chateado, cobra os irmãos, vai estar no culto de ensino, porque essas coisas a gente não prega em culto normal. Não prega em culto normal. Daí a pessoa não ouve, não, entendeu? Continua fazendo. Pelo menos agora a gente tem uma palavra para confrontar a gente. Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Vamos ler mais um versículo, Provérbios 21:4, para mim já concluir aqui. Provérbios 21:4 diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. O sexto olhar que nós devemos evitar é o olhar altivo. O que é o olhar altivo que a Bíblia está dizendo? Preste atenção. São distintivo do ser humano. Indicam uma pessoa que se sente superior à outra, interagindo com ela com soberba e presunção. A própria expressão olhos altivos dá a impressão de alguém que olha para outra pessoa de cima para baixo. Se acha superior. Então, olhar altivo é quando a pessoa quer se achar superior. Entendeu? A pessoa olha para o outro, coitado desse ser. Sou muito melhor do que você. Entendeu? E a pessoa começa, às vezes, até a conversar com o outro, se achando superior. Às vezes a pessoa está até contando umas experiências simples dela, e a pessoa começa a contar algo superior, se achando superior. Entendeu? Olhar altivo é isso.
é olhar para as pessoas como se você fosse maior do que elas. Você conta isso. Então, amados, olhar altivo é isso, né? É um olhar de soberba, de arrogância. Então, a Bíblia diz que Deus não vai tolerar. No Salmo 101, versículo 5, diz que Deus não tolera olhar altivo. E a Bíblia diz em Provérbios, que nós lemos 21:4, que é pecado olhar altivo. Então, amados, nós não temos que olhar desta forma, né? Olhar dessa forma. Nós não podemos ter este olhar desta maneira. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos achar as pessoas superiores a nós. A Bíblia nos ensina que nós temos que dar honra a quem tem honra. Então, olhar altivo desagrada a Deus. Você deve evitar esse tipo de olhar. Quem é essa pessoa? Quem está achando que você é? São meio que empresa, né? É. Vai ter um cargo maior, acho que. Eu sou muito melhor, entendeu? Eu toco melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu dirijo melhor, eu sou o melhor, entendeu? Então, olhar altivo é isso. É a pessoa, amados, olhar para o outro, se achando superior a outra pessoa. Isso não agrada a Deus. Imagina se Deus, né, nos tratasse dessa forma. Nós seríamos o verme do carrapato diante de Deus. Deus nem ia querer chamar a gente de filho. Nem queria chamar a gente de filho. Então, amados, nós temos que evitar esse tipo de olhar. E como que a gente pode evitar todos esses 6 olhares aqui? Pode ser que tenha muito mais na Bíblia, eu selecionei 4, e depois aqui no altar Deus me deu mais um, depois 6. Pode ter muitos outros tipos na Bíblia, mas hoje Deus colocou no meu coração esses aqui. Mas como vencer esses 6 olhares aqui? Olhando para Jesus. Jesus não era superior a todo mundo? Mas não olhava e não agia dessa forma. Olhe para Deus. Amém? Amém. Para encerrar, Mateus 6, 22 e 23. Para encerrar, Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo, a luz do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ou seja, se eu digo que tem luz, mas a luz que eu digo que tem em mim, na verdade são trevas, quão grandes são essas trevas? Então, os olhos são a candeia do corpo. É como se fossem os faróis de um carro, os nossos olhos. No escuro, como que quem está dirigindo vai conduzir o carro? Pelos faróis. Então, se os nossos olhos forem trevas, o nosso carro vai colidir, nosso carro vai bater. Entendeu? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, amados, cuide dos seus olhos. Cuide do que você olha. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.